paz e a graça de Jesus seja com todos nós nesse domingo maravilhoso e durante toda essa semana que se inicia hoje. Esse é o nosso terceiro domingo que nós não nos reunimos e eu estou com muita saudade, eu tenho certeza que vocês também estão. Já pude ouvir isso de alguns irmãos, esse tempo gostoso que a gente tem de estarmos juntos diante do Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor. Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos estar de volta. Eu creio nisso, eu penso que no máximo mais um ou dois finais de semana para a gente poder voltar a reunir e adorarmos o Senhor juntos. Mas nesse período, eu, o pastor da igreja, eu tenho me preocupado com a situação que estamos vivendo e o meu cuidado de estar junto dos irmãos, orientando os irmãos, direcionando os irmãos. Por isso que no primeiro domingo nós trouxemos para os irmãos uma palavra de encorajamento e orientação diante daquilo que estávamos recebendo como direcionamento das autoridades da nossa nação. No domingo passado nós falamos sobre confiança e destacamos a necessidade da gente, diante dessa tempestade, dissemos que a tempestade vai passar logo e eu creio que vai passar. Então falamos sobre a necessidade de deixar que Jesus vá à frente desse nosso barco, mas também estarmos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse período. E eu penso que muitas lições a gente já tirou para as nossas vidas. E falei também no domingo passado que nós vamos dar oportunidade para os irmãos testemunhar assim que retomarmos as nossas atividades. Mas nesse período também nós iniciamos uma campanha de oração que enquanto durar a quarentena ela vai estar acontecendo. Todas as noites nós estamos nos reunindo e nos colocando diante do Senhor, intercedendo pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pelas nossas famílias, pela sociedade, pelo país, para que o Senhor nos livre o mais rápido possível dessa situação. E também iniciamos uma mobilização com a igreja para ajudar as famílias da igreja que estão passando por dificuldades nesse momento. A crise, ela não afeta só a saúde, mas ela afeta a economia. Muitos que trabalhavam autônomos pararam, outros que estavam empregados estão perdendo os seus empregos. E nós nos mobilizamos como igreja para ajudar os irmãos, as famílias dos irmãos que congregam conosco. Por isso, nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da igreja. Eu vejo os irmãos empenhados todas as noites diante do Senhor, quando compartilham os seus momentos de oração e também empenhados nessa mobilização. Graças a Deus, nós estamos assistindo hoje 20 famílias, 15 delas aqui no bairro de Petrópolis, sendo 3 delas que não fazem parte da igreja, não são pessoas que congregam com a gente, não são pessoas que estão conosco. Uma dessas famílias é uma família que participa de um de nossos pequenos grupos e 11 famílias são de pessoas que congregam ou são membros da igreja. Mas também estamos assistindo 2 famílias na congregação do João Paulo e 3 famílias na congregação Nova Conquista. Essas famílias são famílias da igreja. Ao todo, 20 famílias. E nós queremos manter isso, irmãos. Enquanto estivermos nesse período de luta, enquanto essa tempestade não cessar, nós queremos como igreja estar mobilizados, ajudando esses irmãos. Então eu louvo a Deus
porque a igreja está juntos, nós estamos juntos diante do Senhor em oração, e nós estamos juntos ajudando aqueles que necessitam. Por isso, nessa noite, a ministração dessa noite, ela vai falar sobre solidariedade. E a frase que eu queria pensar com os irmãos nessa noite é: solidários na tribulação. Solidários nesse momento de adversidade. Solidários na tribulação. E o texto que nós vamos ler nessa noite se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 8, do versículo de 1 a 7. Se você puder, pegue uma caneta para grifar algumas falas importantes de Paulo nesse texto, que nós vamos destacar aqui para a nossa meditação nessa noite. Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Vos fazemos conhecer, grife isso aí, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E essas igrejas ali nessa região é a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Bereia e algumas outras que faziam parte dessa região. No versículo 2 ele continua dizendo: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram os irmãos da Macedônia, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Essa é a palavra de Paulo nesse texto para a igreja de Corinto. E eu queria, antes de meditar nesse texto, eu queria trazer para os irmãos o cenário desse momento. Na realidade, o que estava acontecendo nesse momento onde Paulo se direciona à igreja de Corinto, e nesse trecho dessa carta, ele chama a atenção dos irmãos da igreja de Corinto para olharem para o exemplo que deram os irmãos das igrejas da Macedônia. Na realidade, o que estava acontecendo não era naquele momento apenas, já vinha acontecendo há vários anos. Se nós abrirmos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 30, nós vamos ver um dos irmãos da igreja que tinha o dom da revelação, um profeta chamado Ágapo. Ele previu que iria acontecer uma grande fome naquela região.
Deus revelou para ele, para que ele falasse à igreja, para que a igreja se prevenisse, porque durante vários anos eles iriam enfrentar uma luta muito grande. E de fato isso aconteceu. Aconteceu uma seca naquela região que durou vários anos. E isso no período quando Cláudio foi governador do Império Romano. E Cláudio governou o Império no período de 41, do ano 41 ao ano 54. E essa seca começou no ano 45. Então, poucos tempos depois daquele momento que Ágapo fala a liderança da igreja, a seca se estabelece e em todo o Império Romano e as nações que faziam parte do Império Romano estavam sofrendo, e incluindo no meio dessas nações os irmãos das igrejas do Senhor Jesus. E é interessante quando nós olhamos ali Atos 11, que a liderança, ao ouvir aquela fala de Ágapo, imediatamente eles se mobilizam para ajudar as igrejas. Então, logo em seguida, ou melhor, bem no início do período da seca, a igreja já se mobilizou para ajudar aqueles que estavam necessitados. E a região que mais foi afetada ali naqueles primeiros anos foi a região da Judéia. É por isso que Paulo agora, e no ano de 55, ou seja, em torno de 10 anos do início da seca, isso nos faz perceber que a seca está acontecendo ali em torno já de 10 anos, e ela durou um pouco mais que isso. Paulo agora está tendo a oportunidade de escrever para a igreja de Corinto e convocar aqueles irmãos para participarem dessa ajuda aos demais irmãos que estavam sofrendo. Então, esse texto que nós lemos, ele está justamente falando isso, mobilizando a igreja de Corinto para fazer parte dessa ajuda a esses irmãos. E ele então usa o exemplo dos irmãos da igreja da Macedônia para encorajá-los a fazer isso. Eu penso que esse texto ele é muito apropriado para as nossas vidas. Se nós fizermos um paralelo, todas as nações ali do Império Romano estão sofrendo, e no meio dessas nações está o reino de Deus, está a igreja do Senhor. Hoje o mundo todo está sofrendo, as nações todas estão sofrendo, e no meio dessas nações está a igreja do Senhor. Nós estamos sofrendo juntos, e a crise, né, esse problema de saúde está afetando diretamente a economia, e nós estamos vendo aí muitos irmãos, muitas famílias sofrendo. Então essa minha palavra nessa noite é para encorajar os irmãos a olharem para as necessidades dos nossos outros irmãos, todos nós, e aqueles que tiveram a oportunidade de participar desse primeiro momento, que continuem, e aqueles que não puderam ainda participar, que o façam, porque dessa forma nós vamos poder estar abençoando as famílias necessitadas da igreja e famílias que não fazem parte da igreja. Mas eu quero meditar nesse texto com os irmãos. Nós apresentamos então o cenário, mas tem lições importantes aqui. Olhe comigo, eu pedi para que a pouco você marcasse no versículo 1 essa frase de Paulo, quando ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
Ele está dizendo que a participação da igreja na ajuda para os irmãos era uma manifestação da graça de Deus. Ou seja, foi uma ação primeiro de Deus no coração deles. É interessante a gente perceber isso. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante para os irmãos que estão contribuindo e para aqueles que vão contribuir nessa ajuda. Esteja sensível àquilo que Deus quer nos ensinar. Lembra dessa palavra de domingo passado? Esteja sensível. Essa nossa manifestação ao ajudar, a contribuir, é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu creio nisso. Paulo está dizendo aqui, ele diz, vos fazemos perceber. Em outras palavras, ele está dizendo, percebam o que aconteceu na igreja, nas igrejas da Macedônia. Foi uma manifestação da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Graça de Deus na vida daqueles irmãos. E eu estou vendo a manifestação da graça de Deus na vida da nossa igreja. E já na vida de muitos irmãos da nossa igreja, que estão se mobilizando, que estão contribuindo, que estão ajudando. E de pessoas que não fazem parte da nossa igreja, escute isso, de pessoas que não fazem parte da nossa igreja e que estão contribuindo, que contribuíram já para que essas famílias que eu mencionei há pouco fossem assistidas. É a manifestação da graça de Deus. Mas ele continua no versículo 2, tem mais duas lições importantes para a gente. Dois destaques aqui que eu quero fazer. Quando ele diz, porque em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundante alegria. As igrejas da região da Macedônia, elas têm algumas marcas assim, características na vida dessas igrejas. Primeiro, são lutas. Segundo, pobreza. E Paulo destaca aqui nesse versículo. Era uma região pobre, mas uma região muito perseguida. Os cristãos eram muito perseguidos. Se você lê, quando Paulo entrou ali na região para evangelizar, igreja de Filipos e as outras igrejas que ele começou o trabalho, foi perseguido. Foi perseguido. Foi lá que Paulo foi preso juntamente com Silas. Foi açoitado. Lá aconteceu aquele milagre da salvação da família do carcereiro. Se você ler o contexto ali, é perseguição. E era uma região de perseguição. Eles estavam também passando por lutas. Mas ele diz aqui, ele destaca que em meio a muita prova de tribulação, e essa palavra tribulação aqui é a palavra que traz a ideia de prensa, de pressão, de aflição. Esse é o sentido. Eles estavam em luta, mas eles manifestaram alegria em contribuir, em participar. E ele diz mais, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Mesmo sendo pobres, eles contribuíram. Então são duas lições aqui importantes, irmãos. Primeiro, que independente da circunstância que a gente possa estar vivendo, mesmo que estejamos em luta também, porque eles estavam em luta, quando contribuíram, nós podemos contribuir. Independentemente da nossa posição social, se somos pobres ou ricos, ou estamos entre essas duas classes, podemos contribuir. Essa é uma lição importante. E ele diz mais, quando ele fala no versículo 4, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem na assistência dos santos. Acima da posse deles, se mostravam voluntários, pedindo com muito rogos a participarem da graça de poder ajudar. Eles entendiam que ajudar é graça, é a manifestação na nossa vida da graça de Deus. Poder ajudar,
E eles, mesmo estando em luta, mesmo sendo pobres, eles pediram, quando eles souberam que havia uma mobilização, eles disseram: nós queremos participar. E aí participaram com alegria, participaram de forma generosa e participaram entendendo que estava manifestando graça de Deus através da vida deles, na vida dos irmãos. E no versículo 5 ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que lição tremenda. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que esses irmãos são exemplos para as nossas vidas. Sendo pobres, estando em lutas, mas sendo visitados por Deus, pela graça de Deus, foram conduzidos a contribuir. E aquela ação, quando eles estavam dando para alguém, na realidade eles estavam dando primeiro ao Senhor. Era uma manifestação com uma oferta, com uma gratidão, manifestação de gratidão a Deus. É interessante. E Paulo, então, ele usa tudo isso para encorajar os irmãos e para trazer para a gente uma outra lição. No versículo 7, quando ele diz assim: como porém em tudo manifestais abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, que é tremendo para as nossas vidas. E agora ele está falando diretamente com os irmãos da igreja de Corinto. Ele está dizendo assim para eles: olha, a fé de vocês, ela é abundante. O conhecimento da palavra de Deus é abundante na vida de vocês. A sabedoria, ela é abundante. O cuidado mútuo é abundante. O nosso amor para com vocês é abundante. Mas agora vocês precisam também ter ações abundantes no que diz respeito à solidariedade. Ou seja, vocês precisam ser solidários de forma abundante. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ser solidário é uma característica da nossa vida, assim como a fé, o conhecimento, a sabedoria, o cuidado mútuo, o amor de uns para com os outros, que precisam ser construídos na nossa vida, desenvolvido e exercitado de forma abundante. A solidariedade também precisa ser desenvolvida e vivida em nossas vidas de forma abundante. Nós temos desafiado a igreja a viver a vida abundante. E temos desafiado a igreja a ser uma igreja que exerça a sua fé, conheça a palavra de Deus, tenha entendimento. A gente tem trabalhado para que a gente compreenda a vida cristã, exerça o cuidado mútuo, e a gente está trabalhando isso e desenvolvendo isso nos pequenos grupos. E agora a gente está aproveitando esse momento de crise, de luta, de tribulação, de aflição, a estar sensível ao Senhor, vendo que o Senhor está agindo na nossa vida, a graça de Deus está agindo na nossa vida, sensível àquilo que Ele está querendo nos ensinar, e nós estamos aprendendo a ser solidários, e Deus nos traz essa palavra hoje dizendo que a solidariedade tem que ser uma ação abundante na nossa vida, e que qualquer um de nós, se perceber que Deus está agindo no seu coração, a graça de Deus está nos movendo a ajudar, ajude, independente da sua condição, seguindo o exemplo desses irmãos, independente da situação que estejamos vivendo, ou da condição financeira que tenhamos, podemos contribuir. E eu creio que Deus pode te usar, como tem nos usado, para abençoar vidas. E todos aqueles que estão sendo abençoados, e aqui é uma palavra para todos aqueles que estão sendo, e aqueles que possivelmente precisem ser abençoados por essa assistência. Eu quero dizer para você, não se envergonhe, não se sinta constrangido,
Isso faz parte da nossa caminhada. Isso é uma forma de Deus nos ensinar a tratar as nossas vidas, nos socorrer. Isso nos aproxima um do outro. Você está sendo bênção de Deus na nossa vida, na vida daqueles que estão te ajudando, porque você está se aproximando essas pessoas de você, e você se aproximando delas, e Deus trabalhando na nossa vida, para que a gente cresça juntos. É um momento de Deus, eu tenho certeza, para a nossa vida, para a nossa nação. Por isso, amados, nessa noite, eu quero lembrar com os irmãos aqui, essas lições importantes que Deus tem nos dado nessa noite, para a gente finalizar. Primeira lição: podemos ajudar quem necessita, e ao fazer isso nós estamos manifestando a graça de Deus em nossas vidas. Segundo, independentemente das circunstâncias, podemos contribuir e fazer isso com grande alegria. Terceiro, independente da nossa posição social, podemos contribuir com generosidade. Quarto, independente da nossa condição, podemos participar de forma voluntária dessa graça de ajudar aqueles que necessitam. E quinto, ser solidário é uma característica da nossa vida, ou da nova vida, ou da vida cristã, assim como é a fé, o conhecimento na palavra, a sabedoria, o cuidado mútuo, o amor fraternal, também a solidariedade. Ela precisa ser desenvolvida na nossa vida e vivida por nós de forma abundante. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa, mas que o Senhor nos ajude a ajudar os irmãos que estão necessitando, a olhar para as pessoas que estão vivendo dificuldade nesse momento e sermos solidários com elas. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero encerrar orando com os irmãos. Nós, como fazemos todos os domingos, nós encerramos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e colocando diante dele as nossas necessidades. E eu quero então orar com os irmãos, convido a fechar os olhos nesse momento e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez essa semana, mas também coloque diante do Senhor as tuas lutas, as tuas necessidades. Nós vamos também estar orando pelas pessoas que nós temos colocado diante do Senhor na nossa lista de oração. A irmã Kay, a esposa do pastor Steve, a Núbia, os irmãos que estão enfermos, e dentre eles está o nosso irmão Vicente Moraes. Vamos estar orando por ele, orando também pelos idosos, pelas pessoas que estão em uma situação aí de risco diante dessa epidemia. Na realidade todos nós estamos, mas tem aqueles que são mais fragilizados, né, na saúde. Vamos estar orando por esses irmãos e pedindo também, irmãos, que Deus abrevie esses nossos dias de luta. Essa é uma das orações que eu tenho feito todo dia ao Senhor, que Ele abrevie esses dias. Então oremos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado porque o Senhor está à frente das nossas vidas, na condução das nossas vidas, em meio a essa tempestade, em meio a essa tribulação, em meio a essas lutas, o Senhor está à frente. Obrigado também porque o Senhor, nesse tempo de luta, de tribulação, assim como o Senhor foi na vida dos irmãos da igreja ali da Macedônia, das igrejas da Macedônia, e na vida dos irmãos ali da igreja de Corinto, o Senhor manifestou graça na vida dos irmãos, o Senhor
aproveitou aquele momento para ensiná-los a observar valores importantes da vida cristã, a construir e desenvolver esses valores na sua vida de forma abundante. E é o que nós estamos aprendendo hoje, Senhor, nessa meditação. O Senhor tem nos chamado, aproveitado esse momento de luta para nos ensinar. E nós queremos continuar nessa luta, sensíveis à voz do Senhor. Não queremos perder a sensibilidade, Senhor, e nem perder a visão de reino. Queremos continuar na plena dependência do Senhor e recebendo na nossa vida todo o cuidado do Senhor. Por isso, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesse dia, que de fato possamos ser pessoas, Senhor, sensíveis à manifestação do Senhor, da graça do Senhor, podendo perceber que é um tempo de ajuda mútua, de sermos solidários, de estarmos em oração, de estarmos com os nossos olhos atentos àqueles irmãos e às famílias que nesse momento passam por luta, passam por dificuldade. Queremos ser bênção na vida das pessoas, independente da situação que possamos estar vivendo, Senhor, ou da posição social que temos. Nós queremos, com muita alegria e de forma generosa, participar dessa graça, da graça de poder abençoar as pessoas. Constrói isso nas nossas vidas, que esse momento seja o momento do Senhor estar construindo na vida da tua igreja essa característica que faz parte do caráter do Senhor. É uma das características da tua igreja, do teu reino, dos valores do teu reino. Então nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas essa semana, pelas respostas de oração, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E queremos agora colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Senhor, apresento diante de Ti todas as orações que estão sendo feitas nessa hora, todas as necessidades que estão sendo colocadas diante do Senhor nessa hora, por cada um dos irmãos da igreja. Em nome de Jesus, toma cada uma delas, Senhor, e nos abençoa. Abençoa cada uma das famílias, abençoa cada um dos irmãos que estão em oração nesse momento. Mas também colocamos, Senhor, a vida da Kay diante do Senhor, a vida da Núbia diante do Senhor, a vida do irmão Vicente diante do Senhor. São pessoas que estão com as suas saúdes fragilizadas, necessitando das intervenções médicas, e que nesse período estão sendo prejudicados. Senhor, abrevia esses dias, Senhor, em nome de Jesus, para que todos nós possamos ser agraciados pelo Senhor, e esses irmãos terem as situações deles resolvidas, em nome de Jesus. Senhor, continua cuidando e protegendo aqueles mais fragilizados diante dessa epidemia, continua cuidando das nossas vidas, Senhor, da vida dos teus servos, da tua igreja, para que ninguém seja acometido por isso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Senhor, continua cuidando de nós e nos unindo, Senhor, mesmo que haja distância e a impossibilidade de estarmos juntos, celebrando o Senhor, adorando o Senhor, mas que todos os dias, todas as noites, continuemos com os nossos joelhos dobrados às 7 horas da noite, unidos diante do Senhor, em intercessão, em oração, pela tua igreja, pelo teu povo, por essa nação. Senhor, dá sabedoria à liderança desse país, dá sabedoria àqueles que estão, Senhor Deus, empenhados, Senhor, empenhados a administrar esse momento difícil que a nação passa. Dá a eles sabedoria, dá a eles discernimento, dá a eles autocontrole, Senhor,
para administrar isso com prudência, em nome de Jesus, e com isso, Senhor Deus, nos levarmos a bom êxito diante dessa epidemia. Faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, continua cuidando da vida daqueles que estão à frente dessa batalha, os profissionais de saúde, aqueles que estão próximos dos que estão infectados. Continua cuidando deles e protegendo-os, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, terminamos a nossa oração e esse culto nessa noite, rogando ao Senhor que nos abençoe essa semana e que nos use para abençoar vidas essa semana. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor aqui presente e presente em toda a terra, para todos sempre. Amém, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Você tenha uma excelente semana e que o Senhor continue cuidando das nossas vidas como Ele tem cuidado. Mantenha a confiança no Senhor e continue dependendo plenamente dEle, plenamente da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Amém. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar.